No ano passado tivemos um importantíssimo ano Humboldt na Alemanha, que movimentou muito toda a cena intelectual, a cena científica e também a sociedade em geral. E este ano, né, passado um ano desse ano de tão importantes comemorações, nós, hoje, de maneira muito singela, vamos dizer assim, mas também tanto mais carinhosa e enfática, queremos aproveitar o aniversário de Alexander von Humboldt, né, esse dia 14 de setembro, para fazer essa dupla comemoração, comemorar a retomada das atividades do Clube Humboldt do Brasil. Temos uma situação de um certo interstício até que eu pudesse de fato dar início às atividades, sucedendo o presidente Francisco Marshall, que eu também saúdo muito carinhosamente, não é? Nessa noite. E aproveitamos então essa data muito especial, que é o aniversário de Alexander von Humboldt, o grande viajante, fundador de vários âmbitos da reflexão moderna, na área de geografia, climatologia, não é? Ciência das plantas, vistas do ponto de vista histórico, também o grande viajante e descobridor da América do Sul. Aproveitamos o aniversário desse intelectual tão importante na história da humanidade para celebrar, junto com a Márcia, o fato muito bem-vindo de que pela primeira vez, não é, um brasileiro, uma brasileira, recebe o prêmio Sofia Kovalevskaya, que é um prêmio com uma dotação comparável à de um prêmio Nobel, um dos maiores prêmios científicos da Alemanha, concedido neste ano, então, de 2020, numa cerimônia digital, como a Márcia me contava agora nos dias 11 e 12 de novembro, a jovens pesquisadores que têm um tempo determinado, cerca de 5 anos, para desenvolver o projeto com o qual foram, então, contemplados, não é, pela Fundação Alexander von Humboldt. Esse tipo de contemplação, e principalmente a pesquisadores jovens como a Márcia, tem muito a ver com o espírito de Alexander von Humboldt, não é? Que durante a sua vida empregou toda a sua fortuna para empreender expedições científicas, atividades científicas e também para fomentar os jovens cientistas promissores viajantes que fundavam a ciência moderna naquela virada do século XVIII para o século XIX. Então, para nós é uma alegria estarmos reunidos aqui justamente a partir daquilo que nos congraça, daquilo que nos une, que é o fato de termos sido bolsistas da Fundação Alexander von Humboldt, essa fundação que, fundada em 1953 pela República Federal da Alemanha, dava continuidade a essa tradição iniciada por Alexander von Humboldt. O primeiro presidente da fundação, em 1953, foi ninguém menos que o laureado com o Prêmio Nobel, Werner Heisenberg, grande físico, né, que tornou a cidade de Göttingen e a Universidade de Göttingen ainda mais conhecida do que já era com a tradição dos séculos XVIII e XIX, não é? E graças então à Fundação Alexander von Humboldt, que construiu ao longo dessas décadas de existência uma rede justamente de Humboldtianos e Humboldtianas espalhados pelo mundo todo, justamente tornando a Alemanha presente na cena científica internacional e nos possibilitando hoje estarmos reunidos nesse clube, nessa associação de amigas e amigos, não é? Que é o Clube Humboldt do Brasil, que congrega nós todos, cerca de 398 já laureados com uma bolsa da Fundação Humboldt, ou então com prêmios, não é? Como é o caso da Márcia agora, que nos permite, afinal de contas, nos encontrarmos nessa noite e darmos início às atividades do clube. Neste ano de 2020, evidentemente, já que o clube existe, a propósito, desde 1996, não é? Teve já várias gestões com os vários presidentes que me antecederam e aos quais eu saúdo hoje muito carinhosamente, não é? E também tiveram, evidentemente, todos os seus grandes méritos de nos manter integrados e em diálogo como cientistas brasileiros.
Na verdade, eu gostaria hoje de contar para vocês que a relação de Humboldt com o Brasil foi muito no início marcada por uma meia volta e um mal-entendido. Vocês percebem aqui que a viagem, a grande viagem empreendida por Humboldt entre 1799 e 1804, não é? Quando ele se torna o segundo descobridor da América, como ficou conhecido, começou na cidade de Cumaná, né, na atual Venezuela, e ele inicia a sua expedição se deslocando até muito próximo da fronteira com o Brasil. Mas naquele momento em que estava tomando a decisão de prosseguir viagem ou não, ele também recebeu informações de que havia uma resistência muito grande por parte do governo português, não é, de que Humboldt entrasse na sua colônia, na época, o Brasil. Era a virada do ano de 1799 para o ano de 1800. Foi Humboldt mesmo, segundo todos os indícios, que decidiu não prosseguir a viagem e retornar a Cumaná, de onde depois ele foi, como a gente percebe no esquema, para a cidade de Havana, em Cuba, onde vai escrever, colher informações, na verdade, sobre a situação e a sociedade cubana, e então escrever o grande ensaio, não é, sobre a ilha de Cuba, que é inclusive um dos grandes tratados sobre a escravidão e a sociedade escravocrata da época, algo que foi muito marcante, né, naquele momento, Humboldt justamente constatando a injustiça e a insustentabilidade absoluta, humana, moral, ética, mas inclusive econômica, de sociedades escravocratas como eram aquelas que nós tínhamos na América na época. É muito curioso que esse ensaio sobre a ilha de Cuba tenha fornecido a poetas como Heinrich Heine e depois Castro Alves, que inclusive leu Humboldt, segundo documentam determinadas cartas, a imagem central do poema Das Sklavenschiff, né, Le Négrier, de Heine, e posteriormente o Navio Negreiro, de Castro Alves, que é aquela cena bastante sádica que impressionou Humboldt, e ele registra isso no ensaio sobre a ilha de Cuba, do fato de que os traficantes de escravos na época obrigavam os escravos a dançar sobre o convés, não é? De maneira a mantê-los saudáveis, para que chegassem mais escravos vivos, para que a comercialização praticada na época de maneira criminosa, insustentável, na verdade trouxesse ganhos maiores, não é? Então é interessante nós pensarmos que as relações de Humboldt com o Brasil começam com esse incidente, não é? De ele acabar tendo que retornar a partir da fronteira brasileira por ser realmente mal recebido aqui no Brasil na época, né? O haver sido mal recebido se tivesse vindo até aqui, e de outra parte também por haver essas relações todas que se estabelecem posteriormente por via literária, por via cultural, como a que eu mencionei. Quando Humboldt estava próximo de entrar no Brasil, né, e a gente vê ali justamente essa meia volta que ele dá, é muito desonroso para nós, conforme relata depois um biógrafo de Humboldt no ano de 1872, né, vocês notam que o texto ali começa em alemão, Bruns, né, até o nome bastante conhecido no Brasil, documenta o fato de que o governo português, no dia 2 de junho de 1800, tendo constatado através de uma tradução da Gazeta de Colônia, né, a Kölnische Zeitung, recebe a informação de que um tal Barão Humboldt, natural de Berlim, né, havia viajado pelo interior da América, e logo adiante as autoridades portuguesas pensam inclusive que ele está na capitania do Maranhão e portanto já estaria em território brasileiro. Uma atrapalhada, na verdade, do governo português, porque Humboldt estava na província de Maranhão, né, na atual Venezuela, e há uma confusão toda que marca, portanto, esse primeiro registro, né, de Humboldt aqui nas proximidades. Como a gente vê no final da carta, são críticas circunstâncias que se apresentam ao governo português, né, e no estado atual das coisas se faz suspeita a viagem de um tal estrangeiro, de maneira que as autoridades no Brasil deveriam tomar muito cuidado com um tal Barão de Humboldt.
Um governador, que a propósito é mencionado nesse documento, não é? O Bernardo Manuel de Vasconcelos, então governador da capitania do Ceará, querendo ser quase mais realista que o rei diante das autoridades portuguesas, expede uma ordem de prisão, oferecendo inclusive para quem capturasse esse tal Barão de Humboldt um prêmio de 200 mil réis, não é? Caso fosse dentro do território da capitania. E, de fato, a nossa história na relação com Humboldt, infelizmente, começa dessa maneira, né, dessa maneira bastante atrapalhada. Humboldt não foi por isso que não entrou no Brasil. Quando todos esses documentos circulam, ele já estava a centenas de quilômetros do Brasil, mas, infelizmente, ficamos com esse pequeno episódio bastante desagradável que vai marcar a nossa história, a nossa relação com Humboldt. Por exemplo, no estudo À Margem da História, nos estudos amazônicos do grande escritor Euclides da Cunha, autor de Os Sertões, que todos conhecemos, Euclides da Cunha faz referência, em 1906, a esse episódio, mas naquela época, de uma maneira talvez um pouco confortadora para nós, lembra que aquilo que se passara com Humboldt, não é, já se alterara bastante com a chegada de Dom João VI e da família real portuguesa em 1808, de maneira que os cientistas aos quais Euclides da Cunha se refere, apresentando um panorama histórico do Brasil, da independência até a República, tinham ali por volta de 1820, 1825, não é? Sobretudo depois também da independência do Brasil, um tratamento já muito mais favorável. E, portanto, Euclides da Cunha lamenta que Humboldt tenha chegado talvez cedo demais, não é? E que teria sido acolhido de outra maneira no Brasil independente, no Brasil que se construía a partir da chegada de Dom João e, sobretudo, a partir da independência. Basta mencionarmos aqui o nome de outros cientistas, não é? Como Martius, Spix, não é? Que, inclusive, sempre em diálogo com Humboldt, não é? Que, como sabemos, ainda viverá até 1859, portanto, se corresponderá com esses cientistas. Ou seja, esses cientistas, então, agora, viajando pelo Brasil, tinham outras condições de atuação. É muito interessante que essa história infeliz, não é, no início da nossa relação com Humboldt, vai demorar umas várias décadas para, de fato, chegar a um bom termo. Mas há um bom termo, quase aos 45 minutos do segundo tempo, ou até aos 15 minutos do segundo tempo da prorrogação, já que estamos aqui no ambiente do nosso clube, não é? Mas isso realmente vai acontecer, principalmente porque um conselheiro Lisboa, que era um ministro do Império, no ano de 1853, empreende uma viagem à Venezuela, Nova Granada, atual Colômbia e Equador, não é? E posteriormente vai publicar, não é, um relato de viagem, na verdade uma relação de uma viagem à Venezuela, Nova Granada e Equador. Até nesse título, não é, a gente já vê aqui o uso de relação como relato, não é? Assim como Humboldt havia feito a sua relation historique, não é? Sobre a descoberta das Américas. E esse conselheiro Lisboa, que a propósito só vai publicar a sua relação em 1866, para ser então resenhado por Machado de Assis, não é? Nos periódicos do Rio na época, de maneira que Machado de Assis se remete bastante a Humboldt nessa resenha que escreverá. Pois bem, esse conselheiro Lisboa é quem, em 1854, se dirigirá a Humboldt e solicitará a ele justamente um parecer sobre questões de fronteiras na Constituição do Império Brasileiro. E aí é que há essa possibilidade de nós refazermos a nossa relação com Alexander von Humboldt, ainda em vida e enquanto império na época, um império, né, conduzido por Dom Pedro II, já que Humboldt atenderá ao pedido do conselheiro Lisboa, escreverá um parecer sobre as questões de fronteira em torno do nosso país e receberá, por isso, de Dom Pedro II, a Ordem da Rosa,
que é concedida a ele, então, em 1855, de maneira que ele, muito satisfeito e muito lisonjeado com essa honraria de Dom Pedro II, ainda escreve a Dom Pedro e, portanto, nós temos no Museu Imperial 2 documentos, ao menos, de autoria de Humboldt. O parecer sobre as fronteiras, em que ele se manifestava, inclusive, favoravelmente aos estabelecimentos das fronteiras, favoravelmente ao Império Brasileiro, e depois uma carta de agradecimento de Humboldt ao imperador Dom Pedro II, em que ele elogia Dom Pedro II por construir de maneira pacífica e aberta o estabelecimento de fronteiras, não fazendo uso de violência e tendo ainda um espírito de internacionalidade na condução dos negócios do Império. Então, em 1855, não é, nós temos essa felicidade de termos refeito as relações com Humboldt, que haviam começado tão mal lá em 1799, 1800, e eu acho que hoje seria bastante importante nos lembrarmos disso de maneira construtiva, não é? E celebrando, então, hoje, assim como no caso da relação do Império Brasileiro com Humboldt lá no século XIX, hoje, muito mais do que isso, nós podemos nos congraçar com a concessão do prêmio a Márcia de Almeida Monteiro Melo Ferraz, não é? Que eu convido hoje a fazer o depoimento sobre a sua trajetória de cientista brasileira que está fora do Brasil, não é? Já há um tempo como cientista da área de ciências biológicas, que trabalha sobretudo com questões de fertilização in vitro e recebeu agora exatamente esse estímulo da Fundação Humboldt para poder atuar ao longo, se eu não me engano, de 5 anos, não é, Márcia, na Ludwig-Maximilians-Universität em Munique. Márcia, você vai falar bastante sobre você mesma, eu também estou muito curioso e contente e grato por você ter nos honrado com a sua presença. Eu simplesmente passo a palavra a você e peço então que você faça uso dela, com um grande abraço meu e minha gratidão desde já. Por favor, Márcia, você tem a palavra. Obrigada, Paulo. Obrigada pelo convite. É uma honra ser agora a mais nova parte do Clube Humboldt Brasil. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. A tela correta? Sim, perfeitamente. Está perfeito, Márcia. Obrigado. Obrigada. Então, é uma honra, como eu disse, participar dessa reunião e fazer parte do Clube Humboldt Brasil e ter recebido o prêmio da Alexander von Humboldt Foundation. Então, para apresentar um pouquinho da minha vida, como eu cheguei até aqui, eu não fui o Humboldt, não fiz tantas descobertas maravilhosas, mas eu tive por todas as partes do mundo como ele esteve. E eu vou contar um pouquinho para vocês da minha trajetória, desde que eu comecei a faculdade de veterinária até terminar o meu pós-doc aqui e ter essa posição agora na Universidade de Munique, e um pouquinho da experiência, das vantagens e desvantagens do que aprendi, como isso influenciou a minha carreira. Então, eu nasci e cresci até eu chegar na idade de entrar na universidade numa cidadezinha chamada Poá, em São Paulo, na zona leste de São Paulo. E em 2005, eu deixei de ser a Márcia e virei a Horrenda, que foi meu apelido na faculdade de veterinária na USP, e foi quando eu comecei a faculdade de veterinária. E eu tive muita sorte de que quando eu comecei a faculdade de veterinária na USP, desde o meu primeiro ano eu comecei fazendo estágio e fazendo pesquisa, e foi uma coisa, fazer investigação é uma coisa que eu não pensava, porque quando eu entrei na faculdade de veterinária, eu entrei pensando, ok, vou salvar os animais, meu amor pelos animais vai me motivar, mas eu tive a chance de fazer pesquisa em diferentes laboratórios e me apaixonei. Desde então eu decidi que fazer pesquisa é o que eu queria fazer. E eu tive muita sorte de encontrar pessoas que motivaram e durante a graduação ter experiência fora do Brasil. A primeira foi em 2008, então essa foi a minha primeira mudança. Foi de São Paulo para Londres, onde eu fiz um estágio de 6 meses no Royal Veterinary College, desenvolvendo projetos distintos na parte para melhorar a reprodução animal em cabras e ovelhas.
E aí voltei para o Brasil ao final de 2008, terminei todas as disciplinas da graduação e durante a faculdade de veterinária, os últimos 6 meses, a gente tem um estágio obrigatório, que eu também decidi fazer fora, porque eu achei a experiência fora muito interessante. E foi quando eu tive a minha segunda mudança para os Estados Unidos, em Starkville, Mississippi, onde eu fiz o meu estágio obrigatório na Mississippi State University, analisando parâmetros de criopreservação de sêmen de porco. E foi uma experiência muito boa, tanto culturalmente, pessoalmente e profissionalmente. Eu aprendi muito, tive muitas barreiras, tive muito problema, tive muito preconceito, mas isso só me fez crescer pessoalmente e profissionalmente. E nesse mesmo ano foi quando eu me formei em medicina veterinária na USP. E eu sentia que a minha carreira fora do Brasil ainda não estava completa. Eu queria ter mais experiência, então procurando mestrados, oportunidades de mestrados fora do Brasil, eu me deparei com um mestrado super na área que eu trabalho, que foi um mestrado em melhora genética e reprodução animal, na Espanha. Apliquei para o mestrado, me deram uma bolsa completa para fazer esse mestrado e em 2011, então, eu tive a minha terceira mudança, que foi para Barcelona, para a Espanha, e onde eu fiz o meu mestrado entre a Universidade Autônoma de Barcelona e a Universidade Politécnica de Valência. Esse mestrado é um pouquinho diferente do mestrado no Brasil, é um mestrado que você faz uma pós-graduação, então o primeiro ano é uma especialização, fazendo diferentes disciplinas sobre o tópico, e o segundo ano você realmente consegue o seu mestrado com a tese, que você faz um projeto de 1 ano, e aí você obtém o título de mestre. Então, em 2013, foi quando eu tive a minha defesa do mestrado e obtive o meu título de mestre. E um pouco antes da minha defesa, em 2013, também foi quando eu participei desse congresso internacional da International Embryo Technology Society, que eles têm a reunião anual deles, e por sorte a reunião naquele ano foi na Alemanha. E nessa reunião foi minha primeira conferência internacional grande, que foi uma experiência única, e foi onde também eu conheci o meu supervisor do doutorado. A gente tem uma brincadeira muito legal que nessa reunião eles têm a fun run, né? Essa corrida de diversão, que as pessoas se inscrevem e aí eles têm que se fantasiar, e você faz a corrida de 5 quilômetros fantasiado. E os meus companheiros de laboratório da Espanha, como você é brasileira, vai se fantasiar de biquíni. Vamos fantasiar de biquíni para correr na neve. Foi o que eu fiz, e vocês não conseguem ler aqui, mas a plaquinha dizia: eu não estou correndo por diversão, mas eu estou correndo por fundos, porque naquele momento eu estava procurando uma transição entre o meu mestrado e o meu doutorado. E isso marcou muito para mim, porque foi assim que eu conheci o meu orientador do doutorado, que ele deu uma palestra na conferência e no final ele anunciou que eles tinham uma vaga, e para provar como tudo que você faz as pessoas lembram e marcam e como isso teve uma influência, eu tenho aqui o discurso que ele fez no dia que eu defendi a minha tese 5 anos depois, no qual ele lembrou que eu estava vestindo um biquíni por cima da minha roupa de corrida. Então, foi muito engraçado ele lembrar disso, mas realmente, assim, foi como a gente se conheceu, e foi como eu mudei da Espanha para Utrecht, na Holanda, onde eu comecei meu doutorado, uma cidade maravilhosa, uma cultura totalmente diferente. E em 2018, eu eu tive a minha defesa de doutorado pela Universidade de Utrecht. E essa experiência foi única porque, além de trabalhar na área de reprodução, eu tive a chance de entrar em contato com diferentes tópicos e faculdades para melhorar minha pesquisa na área de reprodução, e incluir a parte da engenharia, então a parte de usar medicina regenerativa e organs on a chip, que é produzir mini órgãos fora do corpo dentro da incubadora, e foi o que a gente tentou usar para melhorar a parte de produção in vitro de embriões no meu doutorado, e na verdade tivemos resultados muito bons. E que foi muito benéfico para a minha carreira, porque eu tive muita sorte de ter esse projeto muito bom interdisciplinário, e no final do meu doutorado, que é muito raro para muitas pessoas, eu tive 4 ou 5 ofertas distintas de postdoc, e acabei optando por mudar outra vez
para os Estados Unidos, dessa vez em Front Royal, no Smithsonian Conservation Biology Institute. Então, esse instituto é parte do Smithsonian National Zoo, que fica em Washington, D.C., e eles trabalham na parte de reprodução de animais que estão em risco de extinção, de animais que estão em risco em geral, de animais silvestres, para preservar espécies. E lá, então, eu estava desenvolvendo um projeto para preservar diferentes espécies de lobos, incluindo o lobo-guará. E eu acho que é muito engraçado como eu tive que sair do Brasil, viajar o mundo inteiro para chegar num lugar, fazer o meu postdoc com um lobo que é agora a cara da nossa nova moeda de R$200, que é o lobo-guará. E que é uma espécie maravilhosa, que foi muito bom trabalhar com eles e que eu tenho vontade de ainda continuar e pretendo no futuro continuar. Então, eu estive no Smithsonian por 2 anos e meio, fazendo postdoc, também na área de reprodução, mas dessa vez em animais selvagens. Antes de ir para lá, meus animais, modelos eram animais domésticos, animais de gado, cavalos e porcos. E em junho desse ano, o meu parceiro, ele conseguiu uma vaga de professor no Canadá e eu consegui uma vaga de investigador no Zoo de Toronto, e aí mudamos outra vez. Dessa vez dos Estados Unidos para o Canadá, onde por enquanto eu estou nessa transição, fazendo um trabalho com o Zoológico de Toronto. E foi também nesse meio dessa mudança que eu recebi a notícia que eu recebi o prêmio da Fundação Humboldt para iniciar o meu próprio laboratório na Alemanha, e o local que eu escolhi foi Munique. Então, no final do ano, vem a última mudança, que eu espero, e vai ser uma mudança 2 lados, porque eu vou estar morando entre Alemanha e Canadá, porque o meu parceiro ainda vai estar no Canadá, que vai ser para Munique, onde eu vou começar o meu próprio laboratório, sendo a recebedora, após receber o prêmio Sofia Kovalevskaya, que foi uma honra muito grande. Eu não estava esperando, eu apliquei, eu tinha muita experiência, um currículo bom, uma boa lista de publicação, mas eu não tinha certeza se ia ter alguma chance, porque eu só estava 2 anos após o meu doutorado, comparando com os candidatos que eu já tinha visto antes, que estavam sempre entre 4 e 5 anos de postdoc. Mas eu fiquei muito feliz, e não é todo mundo que tem a oportunidade de receber 1,6 milhões para começar o próprio laboratório, e a Ludwig Maximilian University é uma universidade muito boa, tem laboratórios muito bons, e eu já tenho vários contatos lá, a gente vai ter várias colaborações diferentes. E no meu laboratório lá, o Ferraz Lab, eu vou continuar essa linha interdisciplinária de integrar a parte de novas biotecnologias na reprodução, e aí a gente vai criar um oviduto em útero, que são os órgãos reprodutivos onde o embrião desenvolve desde os primeiros dias no oviduto, pós-fertilização, e no útero durante a prenhez, para investigar como essa comunicação materna embrionária acontece e possivelmente descobrir fatores que a gente possa usar na fertilização in vitro para melhorar a produção de embriões para humanos e também para a conservação de espécies. Então, até aqui é a minha experiência. Como você pode ver, eu não sou Humboldt, mas eu também viajei quase o mundo inteiro. E eu vou falar um pouquinho dessa experiência internacional, quais são as vantagens e as desvantagens no meu ponto de vista. Então, as vantagens dessa experiência internacional para mim foi, uma das maiores foi a melhor adaptabilidade, por estar em diferentes grupos diferentes, que têm culturas diferentes, que a pesquisa acontece diferente. Isso me deu uma vantagem muito grande em me adaptar. Porque normalmente, no Brasil, pelo menos, todas as pessoas que eu conheço, eles estão no mesmo laboratório e eles têm um jeito como funciona nesse laboratório, e a partir do momento que eles pisam em laboratórios diferentes, alguma coisa acontece diferente do jeito que eles estavam acostumados, e aí, colapsa, né? Então, essa oportunidade de estar em laboratórios distintos, culturas distintas, idiomas distintos, me deu uma flexibilidade na maneira como eu penso, na maneira como eu ajo, na maneira como eu faço a minha pesquisa, que eu acho que é uma vantagem muito grande. A outra vantagem é o contato com diferentes tecnologias e projetos,
porque a pesquisa no Brasil é ótima, as universidades são ótimas, mas, por exemplo, eu vejo as pessoas que fazem pesquisa no Brasil na área de reprodução, ninguém trabalha com a parte de órgãos on a chip, por exemplo, que é o que eu trabalho fora. Então, se eu não tivesse tido essa chance de estar fora, provavelmente eu nunca teria chegado nessa linha de pesquisa, que foi a linha de pesquisa que, na verdade, me deu o prêmio. Ou a parte do network, conhecer pessoas diferentes, ter contatos em diferentes países, morar em diferentes continentes, você acaba indo para conferências distintas e você faz um grupo muito grande de colegas, de amigos, e tudo isso que te ajuda muito para desenvolver projetos, para fazer colaborações, ou mesmo para quando você precisa de trabalho, para tudo, eu acho que é muito importante. Infelizmente, fazer pesquisa fora do Brasil é mais fácil. Eu lembro, na época da iniciação científica, a gente tinha que planejar os projetos com 6, 7 meses com antecedência, porque tem que pedir um reagente que demora 2 meses para chegar, ou pedir um anticorpo que vai ficar meses na alfândega até ser liberado para poder entrar no país. Eu espero que agora tenha mudado um pouco, com várias indústrias investindo no Brasil e produzindo mais localmente os materiais que são necessários, mas eu lembro que foi muito mais difícil e fora do Brasil é bem mais fácil. E eu tive sorte de estar em países que, na verdade, investem muito dinheiro na pesquisa e na educação, então é muito mais fácil conseguir fundos, ter dinheiro para projeto e poder fazer esses projetos mais distintos. Algo que não só profissionalmente, mas pessoalmente ajudou muito é conhecer culturas diferentes, aperfeiçoar novos idiomas. No momento que você viaja tanto assim e trabalha em lugares distintos, você conhece tanta gente, culturas maravilhosas que muda a sua perspectiva de vida. Você começa a enxergar, sair um pouquinho da sua bolha, enxergar o mundo um pouquinho melhor e, com certeza, melhorar o currículo. A experiência internacional me deu muita chance de ir para congressos internacionais, de fazer colaborações com diferentes institutos e eu acho que é muito importante e eu acho que o Brasil está vendo que é muito importante essa experiência internacional também. Eu tenho falado com uma colega no Brasil que a gente está no mesmo level de carreira e ela estava me falando que, por exemplo, a FAPESP agora, se você aplica para uma bolsa jovem pesquisador, que seria mais ou menos o level desse prêmio, o level que eu vou começar na minha carreira agora, você, para ser considerado, você tem que ter pelo menos 2 anos de experiência em grupos fora do Brasil. Então, não só pelo seu currículo em geral, mas também para continuar a carreira no Brasil, essa experiência internacional é importante. Um pouquinho da minha perspectiva como sendo brasileira fora do Brasil. As partes negativas que não são tão negativas, mas foram no começo negativas para mim, é o choque cultural. No Brasil, eu tinha essa mentalidade que difícil falar não, você se desdobra em 30 para fazer o que te pedem, mas você nunca fala não. E aí, na Espanha, fui algo intermediário, cheguei na Holanda, é não para todo lado. E, a princípio, eu pensava, putz, eles não gostam de mim, né? O que eu tô fazendo de errado? Mas acabei vendo que era uma cultura, da cultura deles de ser mais diretos, de ser mais sinceros e coisas assim, tipo, eu tive uma situação no meu primeiro ano lá, eu falei, legal, meu primeiro aniversário, vou chamar o pessoal do laboratório pra gente jantar fora. Cheguei pra reunião de laboratório, vamos pro meu aniversário? Não vou. Eu falei, não, porque se for muito cedo, a gente pode combinar mais tarde. Ela, não quero. Simplesmente foi direto e me disse que não queria. Nunca que eu ia ver isso acontecer no Brasil, né? Mas eu vi que não é porque ela não gostava de mim, mas é só porque naquele momento ela não se sentia com indo jantar com todo mundo. E foi assim, e o que eu aprendi muito, que foi diferente do que eu tinha no Brasil, que no meu laboratório, pelo menos onde eu estava, o nosso grupo era uma grande família, tipo, eu tinha mais contato com a minha orientadora de IC do que com a minha mãe, então ela era uma mãezona para todos os orientados dela, o que eu já não tive nas experiências na Holanda, nos Estados Unidos, e aprendi muito a separar essa vida pessoal da vida profissional. Claro que éramos colegas, fiz muito bons amigos, mas não é essa grande família que a gente tem no Brasil. Preconceito, tive muito preconceito. É brasileiro, só que quer saber de samba, caipirinha. Tive preconceito por ser mulher principalmente, a provar que eu era capaz, o tempo inteiro provando que eu era capaz, que eu sabia o que eu estava fazendo, que eu sabia o que eu estava falando.
E não só por ser um estágio inicial da carreira, mas também eu sentia muito por ser essa parte de mulher, ter que se provar mais, porque a gente via os outros como colegas que não estavam no mesmo level. E sempre lembrando, ok, com muito respeito, provar e encontrar meu espaço. Diferente da experiência que eu tive no Brasil, muita autonomia. Por exemplo, o meu projeto, eles viraram para mim e falaram que a gente quer estudar a interação materno-embrionária. Se vira. Propõe alguma coisa em 2 semanas. Então, eu tive que aprender a trabalhar sozinha, ir atrás de colaboradores, ir atrás de protocolos, fazer tudo. Então, isso me ajudou muito a ser independente. E a comunicação. Por mais que você tenha uma boa noção da língua, você acha que fala muito bem, pela essa diferença cultural que você tem, essa distância cultural, vocês podem estar falando a mesma língua, mas comunicando de jeito diferente. Então, isso foi algo muito que eu ainda estou aprendendo, que é muito importante como um brasileiro fora, do jeito que a gente se comunica, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E esses são os pontos negativos que eu tive, que não foram muitos, mas são, claro, de estar longe da família, de estar longe dos amigos, da comida boa do Brasil, dos amigos e da vida mais tranquila do Brasil. Isso faz a diferença, mas eu escolhi não fazer parte. E as partes boas foram por ser brasileira e começar a minha carreira investigativa no Brasil, que você tem que dar aquele jeitinho brasileiro para fazer as coisas funcionarem. Isso me ajudou muito na adaptabilidade. Eu vi amigos que alguma coisa saía fora do protocolo, eles não sabiam o que fazer e falavam, agora já desperdicei 1 mês de trabalho. Enquanto, tipo, para mim, sabia que no Brasil a gente não tem dinheiro para comprar plaquinha de Petri. Ok, vamos lavar as plaquinhas de Petri, esterilizar dessa maneira e vamos reusar. Então você já tem essa mentalidade de aproveitar mais, de achar outras maneiras de fazer a mesma coisa. Então me ajudou muito ser brasileira e ter essa essa iniciação com a pesquisa no laboratório no Brasil me ajudou muito a ter esse outro tipo de adaptabilidade. Tem muitas oportunidades além da pesquisa, participar em comitês, em associações, fazer trabalhos voluntários. Eu nunca pensei que ia construir uma casa na minha vida. Nos Estados Unidos eu construí casa, tipo, eles têm a associação chamada Habitat for Humanity, onde eles cada ano escolhem uma família que necessita e constroem uma casa, e os voluntários da universidade vão lá ajudar a construir, e eu coloquei telhado numa casa. Nunca pensei que iria fazer isso, mas fiz. Participei de diversos comitês e associações e eu acho que isso me fez crescer muito também. Muito importante também para a parte de administrar o seu tempo, de gestionar projetos e crescer profissionalmente, não só sendo um bom pesquisador, mas também um bom gestor. Tem muitas opções para conseguir fundos, bolsas de estudo, posições de trabalho, tem muita fora do Brasil. Se você está disposto aí, tem que procurar bastante ou entrar em contato com as pessoas, mas tem muita. E a vida pessoal, no meu ponto de vista, a segurança fora do Brasil, pelo menos nos países onde eu vivi, foi muito melhor do que a gente tinha no Brasil, e a independência financeira. Porque, por exemplo, no doutorado na Holanda, nós éramos considerados trabalhadores da universidade, não estudantes. Então, eu tinha no 13º, estava pagando aposentadoria, tudo isso que fora, pelo menos dos amigos que eu tenho no Brasil, o doutorado parece para muitos para ele que é ok, não consegui achar um trabalho, então vou fazer um doutorado, pelo menos eu tenho mais um tempinho para encontrar alguma coisa. Ou os que realmente fazem doutorado porque amam fazer a pesquisa, a investigação, não são tratados como deveriam, mas são tratados como estudante. E isso me deixa... Eu sei que eu fiz a minha carreira totalmente fora do Brasil e eu fico às vezes um pouco triste que eu nunca tive muita chance de voltar para o Brasil ou colaborar com o Brasil e fazer minha carreira ali, principalmente porque eu fiz a graduação de veterinária numa universidade pública. Se eu não tivesse tido a chance de entrar numa universidade pública, provavelmente minha carreira ia ser totalmente distinta, porque meus pais não iam ter condições de pagar para mim uma faculdade de veterinária. E eu terminei, fui embora. E eu sempre penso, como que eu posso retribuir ao Brasil toda a educação que eu tive?
E o meu plano agora, que eu estou começando meu próprio laboratório, minha carreira mais independente, é na parte de colaborações, fazendo projetos internacionais, porque assim também desenvolve a pesquisa no Brasil, com dinheiro de fora, com dinheiro daqui, dependendo das colaborações que a gente conhece, incentivando e promovendo a mobilidade de estudantes pesquisadores, porque, no meu ponto de vista, é muito importante para as pessoas terem essa oportunidade de sair do Brasil, vivenciar uma nova cultura, vivenciar um laboratório diferente. Isso abre muitas portas, isso melhora a sua perspectiva do mundo de investigação e é muito bom estimular jovens a fazer pesquisa, em especial jovens, meninas, mulheres, porque eu sei como é difícil para mulheres fazerem parte. Agora está melhorando, ainda bem, mas isso é mais difícil. E ajudar na adaptação ao novo país, porque você sai da tua casa, da sua comunidade, da sua bolinha, da sua zona de conforto, vai para um país novo e não fala a língua, mas está nervoso, não fala a língua muitas vezes. É uma adaptação muito difícil. E pensando, desde que eu comecei meu doutorado, eu conheci uma brasileira na Universidade de Utrecht, que já estava lá fazia mais tempo, que a gente sempre conversava sobre isso. Poxa, a gente fez toda a nossa graduação em universidade pública, como que a gente pode retribuir? E aí, na época, uma maneira que nós achamos de retribuir foi fundando a Associação de Pesquisadores e Estudantes Brasileiros na Holanda, que começou com a gente no laboratório, e aí conseguimos o apoio da Embaixada do Brasil, que era uma associação para conectar os estudantes brasileiros que moram na Holanda como uma forma de um se ajudar ao outro para orientar na adaptação ao novo país, ou dicas do que fazer, de como viver. Organizamos também simpósios e reuniões anuais, na qual os estudantes tinham a oportunidade também de apresentar os trabalhos deles, e fizemos também ganhar um prêmio. Então, ele já tinha como se fosse uma preparação para quando fosse para um congresso maior e tudo isso. E também tivemos a chance, junto com a Embaixada do Brasil na Holanda e o Nuffic NESO Brasil, que é como se fosse a Humboldt Foundation versão da Holanda, de fazer o Guia do Estudante Brasileiro na Holanda, que você pode achar isso no site do Ministério do Brasil, que foi muito legal, que te explicava desde de como chegar na Holanda, abrir uma conta no banco, até as diferenças de cultura e como se integrar. Junto com a Embaixada do Brasil na Holanda também organizamos seminários e recepção. Na época, com o Ciências Sem Fronteiras, a Holanda estava recebendo entre 700 e 800 estudantes do Brasil por ano, e a gente organizava seminários, organizava recepções, ajudava eles a interagir, como achar casa e tudo isso. E foi bem legal conseguir retribuir um pouquinho para o Brasil o que a gente ganhou deles com toda a educação de lá, e é algo que eu pretendo continuar fazendo agora na Alemanha. E, por último, mas não menos importante, eu acho que o que me ajudou muito foi ter orientadores maravilhosos durante a minha carreira inteira. Entre meu orientador de iniciação científica, Mayra, minha orientadora de mestrado, Teresa, meus 3 orientadores de doutorado em Utrecht, o Peter, o Bart, o Tom, e minha orientadora de postdoc na Smithsonian, no Schwerin. Eu tive muita sorte que eles sempre me apoiaram, sempre me motivaram. Eles foram mais que orientadores, eles foram mentores, e isso faz total diferença na carreira. E se eu pudesse ter 100% do que eles foram para mim, para os meus futuros orientados, eu acho que eles vão ter muita sorte de me ter como orientador, e é o que eu espero poder ser. E, por último, eu queria agradecer a presença de vocês para estar aqui, contar um pouquinho da minha trajetória e minha experiência, e, claro, a Fundação Humboldt por ter me contemplado com esse prêmio, que eu estou muito feliz de poder começar minha carreira independente na Alemanha. Obrigada. Márcia, muito, muito obrigado. Eu praticamente ouço as palmas e vejo as palmas aqui também no chat, né, para você. Tenho certeza que estamos todos bastante emocionados, né, pelo seu depoimento. Realmente alguma coisa fantástica. Temos também na plateia de 45 pessoas nesse momento, alunos de graduação, doutorandos, além dos vários humboldtianos, já pesquisadores experientes.
e espero que nós possamos dar também visibilidade a esse seu depoimento tão marcante, nesse momento, na verdade, tão difícil no Brasil. Márcia, né? Infelizmente, a situação aqui está muito difícil, mas como você disse, não é? Talvez a necessidade de nós nos tornarmos justamente mais flexíveis, mais inventivos, né? Mantermos a nossa alegria também, apesar das adversidades todas, talvez faça de nós cidadãos e cidadãs melhores. E eu acho que esse exemplo que você dá também, destacando a dificuldade que as mulheres cientistas têm na carreira, não é? De certa maneira é muito significativo, porque no fundo no Brasil somos todos mulheres, né? Sob um certo ponto de vista, estamos sempre em desvantagem, correndo contra adversidades que talvez vocês mulheres sintam mais propriamente, não é? Mas de certa maneira é essa a lição que nós precisamos ter, eu acho, no país, que é exatamente o de enfrentar as dificuldades com amor pela vida, não é? Como fica muito claro no seu caso, amor pelas pessoas. Fico muito grato também pelos exemplos que você deu de inserção na vida social, não é? E espero que o Clube Humboldt do Brasil, daqui para frente, também possa ter esse papel, como já teve em vários outros momentos, que nós também tenhamos uma visibilidade muito grande, já que precisamos levar uma mensagem de esperança, né, também de excelência, de consciência científica e consciência intelectual para a sociedade brasileira. E acho que você já disse todas as coisas importantes que havia para dizer essa noite, Márcia, te agradeço e te parabenizo muito, né? Estou realmente emocionado, como vários colegas aqui que parecem concordar, dizendo que de fato o Brasil é desafiador e por isso, né, talvez nós sejamos, antes de tudo, fortes, né? Como dizia o Euclides da Cunha, espero que seja assim. Márcia, eu te desejo muita felicidade, muito sucesso, né, ao longo da sua vida. Eu vou apenas compartilhar rapidamente com os colegas os nomes dos colegas que me honram com a possibilidade de nós constituirmos uma nova diretoria para o Clube Humboldt, não é? Saúdo aqui também de maneira muito calorosa, muito carinhosa e amiga os colegas Roberto Pich, o colega Karl Kinitz, Lúcio Renault, Carolina Nunes, a Juliana Pasquarelli Pérez, a Heloísa Estelito, o Leonardo Martins e o João César de Castro Rocha, que depois de várias semanas de conversa por telefone e de outras maneiras, aceitaram constituir uma diretoria que terá o seu nome naturalmente submetido à apreciação dos colegas todos para uma ratificação mais democrática do que aquela que foi possível fazer no momento de transição do início da minha gestão. Eu acho que nós devemos isso aos colegas humboldtianos. Nesse e-mail que eu enviarei em breve também haverá uma forma de ratificação anônima e digital dos nomes da diretoria e também tomei a decisão de constituir um conselho consultivo para que nós tivéssemos uma representação um pouco mais ampla, com a possibilidade de participação de várias instituições também de fora das capitais e de todas as regiões brasileiras. Então, agradeço muito também o convite para submeterem seus nomes à constituição de um conselho, ao Fernando Havas, o Gerson Neumann, o Luciano Huergo, a Sueli Lautenschlager, a Patrícia Matos, o André Fujita, o Igor Schneider e o Henrique Kukirman. Boa noite a todos os colegas, um grande abraço, me comunico com vocês adiante pelo e-mail e assim permanecemos juntos e em breve nos comunicamos com mais detalhe. Um abraço a todos, muito boa noite.